Graça e paz, turminha! Tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula de número 9. E a nossa aula de número 9, ela tem o título de Um Lugar de Abrigo. E aí, que lugar de abrigo é esse? Como que é que a gente faz para nos sentir seguros? Se você quer saber disso e um pouco mais acerca do que a palavra do Senhor nos conta, aguarda a vinheta que nós já vamos começar a nossa aula. Vamos orar então? Feche os seus olhos, coloque a mão no coração ou faça assim, olha, e vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Jesus, estamos na Tua presença para mais uma aula. Abre, Jesus, o nosso entendimento e faz-nos aprender a Tua Sagrada Escritura, o Teu Evangelho e testificar daquilo que temos aprendido nestes dias. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus! Pois é, então a nossa lição hoje de número 9, a lição que tem por título Um Lugar de Abrigo, né? Nós temos aprendido aí no decorrer deste trimestre que na casa do Senhor nós temos abrigo, nós temos segurança, é lá que Ele entrega os seus dons, tantas coisas, né? Que nós vemos aprendendo aí no decorrer deste trimestre. Mas nesse período de pandemia, onde nós estamos dentro de casa, não é mesmo? Tanto que nós estamos aí com a nossa EBD em casa, é isso mesmo. E nós então podemos entender e compreender melhor que se nós fazermos a coisa certa, se nós fizermos a coisa certa, o Senhor Deus habita dentro de nós através do seu Santo Espírito. Ele estreita essa comunhão nossa com o Senhor. E então nós podemos sentir a segurança da parte do Senhor, podemos experimentar dos seus dons e de tantas bênçãos, na verdade, podemos estreitar a nossa comunhão com o Senhor através da leitura da palavra de Deus e por aí vai. E a nossa aula de hoje, nós vamos ler duas passagens bíblicas, que está uma no livro de Isaías, no capítulo 25, e o versículo 4. O livro de Isaías, ele fica no Velho Testamento, certo? Naquela parte da Bíblia que tem 39 livros, vocês já sabem disso, não é? Então, é um hino de louvor a Deus que tem lá no livro de Isaías. Olha aqui, eu tô com a minha Bíblia Sagrada na minha mão. Pega aí a sua também, vamos acompanhar esta leitura. É apenas um versículo, Isaías capítulo 25 e o versículo 4, que diz assim: pois tem sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. Olha só que coisa gloriosa. O nosso Deus, ele é protetor dos pobres. Ah, tia Lili, mas então ele não é protetor dos ricos? Não, 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 não. Não é desse pobre aí não que Deus está falando. Não, 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 não. Deus, ele é protetor dos pobres de proteção. Aquelas pessoas que precisam de proteção. Deus está sempre pronto para nos proteger. Sim, e ele também é defensor dos necessitados. Se há alguém necessitado de qualquer coisa, o Senhor Deus, ele se levanta do trono dele e defende, porque ele tem amor a nós. E ele também é um abrigo na tempestade. Sim, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, com uma situação complicada que a gente se coloca, Deus, ele é o nosso abrigo no meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa confusão, no meio de tanta preocupação, no meio de tanto problema. Deus, ele é o nosso abrigo. E ele também é uma sombra no calor. Quando a gente está passando por uma dificuldade que, eita, parece que não vai passar nunca, ele chega com a sombra dele no calor e tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa alma. É disso aqui que esse louvor em Isaías está falando. E também tem uma outra leitura, eu estou olhando aqui para baixo por causa das minhas anotações, tá bom? Porque a tia não armazena tudo na cachola, não.
Mas nós temos também uma leitura no livro de Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 e 29. Ah, esse é quase um textuário. Esse aí eu acho que quando eu começar a ler, todo mundo já vai lembrar. Vamos lá então para o livro de Mateus? Onde é que está o livro de Mateus? O livro de Mateus está no Novo Testamento, sim, naquela parte da Bíblia que tem 29 livros. Então, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o capítulo 11. E vamos ler os versículos 28 e 29. Olha aqui, eu já encontrei, já abri a minha Bíblia, está até em destaque aqui esse versículo, que é quando Jesus faz um convite, não é mesmo? E ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. E é sobre isso, exatamente dentro desta passagem, que a nossa aula vai falar hoje. Sim, sabe? A Bíblia nos conta. O Senhor Jesus estava falando às pessoas, né? Deus veio para quem, gente? Para os sabedores? Para os bambambam? Não. Jesus veio para as pessoas que são necessitadas, para as pessoas tristes, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão perdidas no mundo de pecado. Foi para isso que Jesus veio. Então, Jesus encontrou um povo que estava meio tumultuando, sabe? Tudo fazendo coisa errada. Ah, meu Deus do céu. E quando Jesus olhou aquilo, Jesus falou assim: eu vou ter que dar uma explicação para esse povo aí. Que se esse povo pensa que eu fico feliz desse jeito aí que eles estão, estão muito enganados. E então, Jesus começa a contar para eles quando ele fala isso aqui. Por quê? Vocês sabem que onde tem agricultura, e aí as pessoas fazem as colheitas, né? Quando tem máquina, uma belezinha. A máquina vai lá, colhe tudo, joga para cima do caminhão, e joga para cima do trator, que joga em cima do caminhão, que vai levar e chega bonitinho na nossa mesa, não é assim que acontece? Então, mas naquela época não era assim, sabe? Não tinha maquinário, não tinha máquina para poder arrastar, para pegar peso, para nada. E então, o que os donos das grandes lavouras, o que eles faziam quando iam fazer as suas colheitas? Eles pegavam um carro de boi. Como é um carro de boi? Era um boi com uma carroça, mas não dava para ser só uma carroça. Às vezes a colheita era tão grande que a colheita, os fardos, eles colocavam lá, eram muito pesados. Vamos supor, uma plantação de milho. Chega o tempo da colheita. Eles colhem aqueles montes de milhos, mas assim, são muitas sacas de milhos. Então, assim, é muito pesado, é muita coisa. Como fazer para transportar isso com rapidez de um lugar para o outro? Sem se cansar muito, né? Como é que faz? Eles pegavam 2 bois e uma carroça. E o que eles faziam? Pegavam uma madeira que eles chamavam de jugo. Eram 2 madeiras que ficavam paralelas assim. E elas grudavam no boi e na carroça. Para quê? Para fazer o boi andar juntinho ali, ó, no mesmo jugo. Um passinho de cada vez, os bonitinhos andar juntinho. E preso aquele jugo, uma carroça lotada de saco de milho. Pensa, a gente está dando aqui o exemplo do milho, mas poderia carregar muitas outras coisas. Se você tem uma sugestão aí, deixa aí nos comentários o que você acha que seria interessante aí levar nessa carroça, né? O que, por exemplo, você colheria? Quando eu tô falando aqui de milho, o que vem aí na tua cabeça para você colher? E aí, Jesus dá esse exemplo. Pessoal, vocês sabem que o boi, para carregar esse monte de coisa, tem que pôr um jugo nele, e aí eles são obrigados a andar ali daquele jeito, e além de tudo tem o fardo. Pois se vocês me seguirem, o jugo de vocês será leve. O fardo de vocês será leve. Por quê? Porque Jesus já carregou na cruz do Calvário todo o nosso fardo do pecado, todo o jugo do pecado. O Senhor Jesus, ele já carregou. Por quê? Porque ele é manso.
porque Ele é humilde de coração e Ele quer o melhor para a minha e para a tua vida. Tem alguns outros exemplos aqui na Bíblia Sagrada que fala acerca da preocupação que Deus tem em dar este abrigo, esta segurança para nós. E nós vamos aprender aqui no livro de Salmos, número 121, o verso 2, que diz? Que o Senhor que é do Senhor que vem o nosso socorro. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Aí o versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem o controle de tudo. E sabe, o mesmo Salmo, lá na frente, no versículo 14, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme, ou seja, ele está o tempo inteiro, 24 horas, nos olhando do céu, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Basta buscar ter uma vida de retidão, basta escolher ter uma vida com Jesus, ter essa vida de fardo leve, porque Ele é manso. Se escolher viver com Jesus, as coisas são diferentes. Então quer dizer que se escolher viver com Jesus não vai ter dificuldade? Vai. Vai ter dificuldade. Não vai ter problema? Vai. Vai ter problema. Não vai ficar doente? Vai ficar doente. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? É que quando Cristo está no barco, vai tudo bem. Tem um corinho que a tia Lili cantava quando eu era criança, que diz assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. A gente cantava ele também na língua tupã, mas eu não vou lembrar aqui. No panto do Apu, odio poroté, odio poroté, odio poroté. No panto do Apu, odio poroté, aroai, aroai, aroai. Sabe por quê? Em outra língua, porque quando a gente conhece Jesus, não importa a língua que a gente fala, não importa de qual lugar do mundo que a gente é, o Senhor Deus, Ele está pronto a nos ajudar. Com Cristo no barco, Ele nos protege da tempestade. Não foi assim que nós lemos no livro de Isaías, no versículo 4, naquela parte do hino lá, de louvor a Deus? Pois então. E também, gente, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 18, diz que o Senhor nos livrará de todo mal. Sim, quando nós buscamos ter uma vida de retidão, uma vida de obediência ao Senhor, o Senhor, Ele nos protege e nos livra de todo o mal. E sabe uma coisa bem bacana? Também no livro de Provérbios, capítulo 18 e o versículo 10 diz que o Senhor é como uma torre forte. Imagina agora um castelo. Isso. Agora imagina uma torre bem alta. Daquelas bem altas. Bem altas. É uma torre forte. Ela, para se aguentar bem lá no alto, ela tem que ser firme, ela tem que ser forte. Quando você está lá no topo daquela torre, nenhum mal pode alcançar. Pois é, dentro dos castelos, a torre mais alta era a torre forte. A torre onde as pessoas se sentiam protegidas. Pois mesmo aqui no chão, quando temos Jesus, Ele é a nossa torre forte. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. A palavra do Senhor nos diz que
Ele é o nosso esconderijo. Que bom é estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Quando estamos debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente nos guardará. Sim, o Senhor, ele acampa os anjos dele ao nosso redor. A Bíblia nos diz que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, vou pegar aqui a mascote da tia Lili, tá bom? Vou pegar ela como exemplo. Faz de conta que aqui é você, tá bom? Os anjos do Senhor estão aqui, ó, em volta. Um monte de anjos do Senhor tá aqui em volta, ó, guardando você. E aqui por fora, de onde estão os anjos guardando, vem aqui, ó, o inimigo mais por fora rodeando. Por isso que é bom nós termos uma vida de retidão diante do Senhor. Porque se a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Essa proteção se afasta. E aí o inimigo das nossas almas encontra lugar, morada, guarida, para poder fazer o mal, para poder nos atacar. Por isso é importante estarmos debaixo da sombra do Onipotente, estarmos debaixo da vontade do Senhor. Amém? Também tem no livro de Salmos, o livro de Salmos é uma bênção, né? O livro de Salmos, no número 46, o verso 1 diz assim, que Deus é o nosso refúgio. Ai, vamos ler esse salmo? Ai, esse salmo é maravilhoso. Vamos lá. Salmo 46, deixa eu achar aqui. Procura aí na sua Bíblia também, Salmo 46. Salmo, vocês sabem, né, gente? É o livro que tá lá no meião da Bíblia. O 46 diz assim, ó. Deus está conosco. Olha o título desta leitura bíblica. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade. Ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. A palavra do Senhor nos garante que nós somos a casa onde Deus habita. E nada pode nos abalar quando Deus habita dentro de nós. Aqui no verso 5 diz, Deus vive nessa cidade, ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. No Salmo 3 diz que a gente deita e dorme e acorda porque o Senhor nos sustentou. Se o Senhor não cuidar, se o Senhor não guardar, nós não sobrevivemos. Mas bom é saber que mesmo em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, o Senhor, ele tem nos guardado. Quantos dos nossos pais, não é verdade? O papai e a mamãe têm que sair para trabalhar. E o Senhor tem guardado a saúde, é o Senhor quem tem guardado. E sabe por que o Senhor tem guardado? Porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós. E quando nós temos uma vida de retidão diante do Senhor, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege. O Senhor, Ele é maravilhoso. E continuando assim, olha, diz assim, as nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Viu, criança? Se essa situação que a gente está vivendo de pandemia tem deixado você com medo, com insegurança, talvez você perdeu alguém próximo a você. Talvez alguém partiu e você está triste, ficou com medo de algo terrível acontecer mais perto de você. O Senhor está dizendo para você, confia em mim. Confia em mim porque eu guardo. E sabe, crianças, a vontade do Senhor, ela é soberana. Se o Senhor
nos proteger e não deixar o mal nos alcançar. Amém, glória a Deus por isso. Mas se Deus permitir, em algum momento o mal nos alcançar alguém próximos a nós, nós temos que entender que Deus, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa, viu? Ele está querendo nos ensinar alguma coisa e nós vamos caminhando para o final dessa nossa aula e eu quero passar com você o nosso memorizando, que está no livro de Salmos 91, 14, que diz assim: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Veja bem, foi tudo que eu vim falando nessa aula, não é mesmo? Que o Senhor, Ele protege, Ele guarda quando a gente escolhe a Jesus, quando a gente escolhe estar diante do altar do Senhor, quando alguma coisa nos preocupa e nós lançamos no altar do Senhor, o Senhor, Ele é poderoso para se levantar, nos guardar, nos livrar de todo mal. E o Senhor diz aqui: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, 14. Vamos repetir? Eu falo e você repete. Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, 14. Muito bem. Vamos mais uma vez? Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Salmos 91, 14. E vocês conhecem aquele hino acho que é do trio R3, que fala 24 horas protegido? Diz assim, ó: amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. A alegria está sempre ao meu lado, direita à esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo sou protegido, Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar, abençoado será por meu amigo eu sou. 24 horas protegido, o mal não me alcançará. Então eu quero encerrar esta aula fazendo você entender que por onde você passar, por onde você andar, tenha certeza que 24 horas do dia o Senhor Deus está te contemplando e Ele vai te guardar e te livrar de todo mal se você for uma criança que busca a face do Senhor Jesus, se você for uma criança que busca viver uma vida de obediência e retidão diante do altar do Senhor. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida. E se foi bênção na sua vida e você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha muito, 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 para que outras pessoas possam compreender que Deus é o nosso abrigo e Ele quer nos dar segurança. Basta apenas nós escolhermos estarmos diante do seu altar, estarmos na sua presença, fazendo a sua vontade. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando a nossa aula? Feche agora os seus olhinhos. Isso. Feche a mãozinha assim ou põe a mão no coração e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de reconhecer a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor e me fazer entender que o Senhor está pronto para me proteger. Basta apenas eu obedecer à tua palavra, seguir os teus mandamentos e viver uma vida que glorifica ao teu nome. Eu te agradeço. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus permaneça abençoando você e a sua família, porque abençoados vocês já são. Até a próxima aula. Tchau!